O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que tu vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos lendo nestes dias o capítulo 6 do Evangelho de São Lucas. E nós ouvimos nestes dias como Jesus sobe a montanha para rezar. E depois de passar toda a noite em oração, ele escolhe 12 que ele constituiu como apóstolos, dentre os seus vários discípulos. E depois desce da montanha e começa a ensinar às multidões os seus discípulos. No tempo de Jesus, havia pessoas que gostavam de ser chamadas de mestres, de guias. E Jesus diz que existe somente um mestre, existe somente um guia, que é Ele mesmo. E que estas pessoas que gostam de ser chamadas de guias e de mestres, muitas vezes apontam para os outros, se acham no direito de julgar, de corrigir as pessoas, mas não olham para si mesmas, não reconhecem os seus próprios erros. E às vezes até os seus defeitos, os seus pecados, são até maiores do que aquelas pessoas que elas querem ser guias, querem dirigir. E é por isso que Jesus, então, conta esta parábola. Pode um cego guiar outro cego? Os dois não cairão num buraco? Se alguém quiser corrigir o outro, precisa primeiro olhar para si mesmo, se ele está sendo coerente. Por isso, diz Jesus, primeiro tira a trave que está no teu olho, assim serás capaz de ver o cisco que está no olho do teu irmão. Quando cai um cisco no olho nosso, o que é que nós fazemos? Nós vamos procurar alguém que tire para nós aquele cisco que está incomodando. Senão a gente não é capaz de tirar o cisco do olho do outro. Então primeiro devemos tirar o cisco que está no nosso olho. Jesus diz até que é uma trave, isto é maior do que o cisco. Nós às vezes temos uma trave no nosso olho e queremos tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. Não, primeiro tira a trave que está no teu olho. Primeiro
reconhece o teu pecado, primeiro reconhece a tua falta. Diante desta parábola de Jesus, nós podemos até nos perguntar, e será que nós podemos então corrigir os outros? Até ficamos assim indecisos, porque nós temos responsabilidade diante das outras pessoas. Os pais devem corrigir, ajudar, orientar os filhos. Nós, como padres, estamos à frente de uma comunidade paroquial e nós temos também o dever de orientar os fiéis, de ensinar os fiéis. E que nós vamos fazer se nós também temos os nossos defeitos e os nossos pecados? O caminho é procurar tirar o cisco do olho um do outro, de não nos sentirmos superiores aos outros, de não querer julgar os outros, olhar os outros de cima para baixo como se nós fôssemos superiores, fôssemos melhores. E como nós podemos fazer isso? Outro dia uma família me dizia que eles sentam à noite com os filhos para que cada um peça perdão por alguma falta cometida ao longo daquele dia, os pais e os filhos juntos. Então essa é uma maneira de tirar o cisco um do outro. Não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, não existem filhos perfeitos. Cada um tem um cisco no olho. Então o caminho é os pais ajudarem os filhos e os filhos ajudarem os pais. E assim, um tirando o cisco do olho do outro, ambos, ou todos, aliás, poderão enxergar o caminho e caminharem juntos. Santo Antônio Maria Zacaria, o nosso fundador, ele reunia os padres, as freiras e os leigos. Isso no ano de 1500, para ser mais preciso, no ano de 1530. E em torno da palavra de Deus, eles procuravam corrigir-se mutuamente. Ele dizia que era para extirpar os vícios. E todos tinham os mesmos direitos, os mesmos deveres. Todos podiam falar e todos podiam ouvir. Então, o objetivo era que cada um mostrasse para o outro o seu defeito, em que ele deveria corrigir-se, em que poderia melhorar. Todos deveriam estar prontos para ouvir. Então se reuniam em torno da palavra, na verdade da palavra e na caridade. Devemos fazer isso com caridade, procurando ajudar o outro, ajudar o nosso irmão. Os pais ajudaram os filhos ajudaram os pais, nós padres ajudaram os fiéis também ajudar nós padres neste caminho, porque nós não somos perfeitos. Repito, todos nós temos os nossos defeitos. O erro é quando nós nos achamos superiores aos outros e queremos corrigir os outros sem aceitar que nós também precisamos ser corrigidos. Devemos então reconhecer que todos nós somos fracos, que todos nós somos pecadores, que todos nós precisamos de conversão, que todos nós temos uma trave ou um cisco em nosso olho e que nós precisamos da ajuda, da caridade dos nossos irmãos para nos tirar esse cisco. Segunda coisa, não devemos nos sentir superiores aos outros. Nós somos iguais. Todos nós somos irmãos. Jesus frisou isso, todos nós somos irmãos. Ninguém deve sentir-se superior aos outros. Devemos ter, portanto, essa humildade. Só assim nós aceitaremos a verdade.
que às vezes nos dói, às vezes é difícil, mas é o caminho para a libertação, é o caminho para nós nos convertermos. É necessário que nós usemos de caridade com os nossos irmãos. Se nós fizermos assim, então nós vamos eliminar do nosso meio tantas situações que se criam. Porque existem, às vezes, no seio da comunidade cristã, da comunidade paroquial, da comunidade de base ou de um movimento, um ambiente em que as pessoas não têm confiança um no outro. Porque existem alguns que disseminam discórdias, aquelas pessoas que estão sempre criticando os outros, as pessoas que acham que sempre o defeito, o problema é do outro, não é capaz de reconhecer a si mesmo. E aí se cria um ambiente de desconfiança, de discórdia, um ambiente de fofoca. O Papa Francisco disse outro dia: mais oração e menos fofoca. Mais oração e menos fofoca. Porque às vezes existem, às vezes não, infelizmente, em muitos ambientes de igreja, de comunidade, existe esse ambiente de divisão, de separação, de intrigas. E quando existe esse ambiente, lá Deus não está. Não existe o Espírito de Deus. Deus está onde existe esse espírito de humildade, não onde existem santos, porque todos nós somos pecadores, mas onde existem pessoas que reconhecem que são pecadoras, que precisam de conversão, pessoas que ajudam-se reciprocamente para o crescimento, para o bem de todos, onde há sinceridade, onde há verdade e onde há caridade. Lá Deus está presente. E deixemo-nos então amaestrar pelo Cristo. Ele é o único mestre, Ele é o único Senhor. E nós devemos nos deixar conduzir por Ele, para que nós encontremos nele o sentido da nossa vida cristã. Ele é o modelo, Ele é o exemplo para todos nós. O apóstolo Paulo, nós ouvimos nesta primeira leitura da carta aos Coríntios, como ele fala da sua própria experiência de evangelizador, e diz que para ele anunciar o evangelho não é um motivo de glória, mas é uma necessidade, algo que foi exigido dele, enquanto ele recebeu o evangelho do próprio Cristo. E esse evangelho, esta boa nova que ele recebeu, ele deve anunciar, ele deve levar aos seus irmãos. Ele não anuncia o evangelho por interesse próprio, em vista de um salário. Não é iniciativa sua, mas é um dom, é uma graça que ele recebeu, que lhe foi confiado. E por isso ele procura cumprir a sua missão, segue adiante, corre para Cristo. E o apóstolo Paulo então se torna um exemplo, um modelo para nós. Paulo não se sente superior aos seus irmãos. Ao contrário, Paulo é um que fala também dos seus defeitos, dos seus pecados, dos seus limites, mas diz: eu vou para a frente, eu corro, porque eu sei em que eu coloquei a minha confiança. Ele acredita na misericórdia do Senhor. E ele coloca a vida cristã como uma corrida. Ele faz uma comparação como aqueles que correm no estádio. Todos correm, mas só um ganha o prêmio. E nós cristãos
Devemos assim correr para Cristo. Mas não é só um que vai ganhar o prêmio. Todos irão ganhar o prêmio. Se nós corrermos, se formos perseverantes, se formos atletas fiéis a Jesus Cristo. É nesta certeza, então, que nós queremos continuar como irmãos na fé, ajudando-nos reciprocamente, nesta corrida, tendo sempre diante de nós o Cristo que é o nosso mestre, nosso guia e exemplo para nós, modelo para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.